presente trabalho tem como objetivo pesquisar a representação social que católicos e evangélicos têm sobre os maçons. Representações sociais são modalidades de conhecimento prático orientadas para a comunicação e para a compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos. São, consequentemente, formas de conhecimento que se manifestam como elementos cognitivos, imagens, conceitos, categorias, teorias, mas que não se reduzem jamais aos componentes cognitivos, sendo socialmente elaboradas e compartilhadas. Contribui para a construção de uma realidade comum que possibilita a comunicação. Inicialmente, foi aplicado questionários acerca dos maçons a 60 pessoas, sendo 30 católicos e 30 evangélicos. Após a análise dos resultados dos questionários, foi feita uma entrevista com um grupo de maçons e lhes foi apresentado os resultados colhidos para que eles se posicionassem sobre as representações sociais que as outras duas categorias tinham sobre eles. Os maçons constituem uma instituição iniciática, filosófica, educativa, filantrópica e progressista que adota a investigação da verdade em regime de plena liberdade. Ela é, portanto, uma sociedade formada por livres pensadores e amantes da cultura moral. Intelectualmente, este é o seu papel principal. E este caráter explica, em grande parte, o notável sucesso que ele conseguiu. Os ensinamentos maçônicos são ministrados através de rituais que contêm princípios de todas as artes iniciáticas, como o hermetismo, a cabala, o simbolismo, além dos conceitos tradicionais sobre as cores, os números e as lendas antigas. Os maçons aceitam pessoas de todos os crédulos, contanto que acreditem em Deus. Nos ritos maçônicos, fundem-se um simbolismo das iniciações primitivas, os ensinamentos Rosa-Cruzes dos antigos filósofos, do pitagorismo, dos templários, do judaísmo, do cristianismo, entre outros. Embora alguns autores considerem que o surgimento da maçonaria se deu na antiguidade, que é a maçonaria primitiva, a origem mais aceita, segundo a maioria dos historiadores, é que a maçonaria moderna descende dos antigos construtores de igrejas e catedrais, corporações formadas sob a influência da Igreja na Idade Média, que é a maçonaria operativa. Ainda que o que existe de verdade é que a maçonaria adota princípios e conteúdos filosóficos milenares que foram adotados por instituições como as guildas. A análise geral dos resultados mostram que a maçonaria foi categorizada pela maioria dos participantes, católicos e evangélicos, como seita. O restante ficou dividido entre organização, grupo e religião. De modo geral, ambas as categorias dos participantes, católicos e evangélicos, demonstraram sentimentos e emoções neutras em relação aos maçons, e não tiveram uma diferença significativa entre eles. As representações sociais atribuídas aos maçons estão relacionadas a estereótipos como algo secreto que envolve homens e segredos, poder, dinheiro e mistério. O resultado demonstra que o fato de católicos e evangélicos conhecerem ou não algum maçom não implica necessariamente classificá-los em estereótipos positivos ou negativos, mas o conhecimento em si da própria maçonaria. E a relação que as pessoas fizeram acerca do mistério e dos segredos podem estar relacionados aos estereótipos negativos a eles atribuídos. Deixa eu falar dessa aqui. Olha, aqui me surpreendeu toda essa seita, né?
não temos nada contra as seitas existentes por aí, mas não somos seita. Nós não somos seita. Nós somos sociedade de homens livres de bons costumes. Aonde se congregam, aonde a maçonaria preza pela formação intelectual, moral do homem, tá certo? Isso então deixamos de ser seita. Quanto ao dinheiro, eu não vou muito. É muito relativo isso, né? Aqui nós temos empresários, aqui nós temos pessoas de posses, aqui nós temos pessoas também operárias, a maioria aqui são operários. Né? Então o dinheiro não diz muita coisa. As outras coisas aqui é um grupo. Né? Eles nos reunimos. Religião não somos religião. Né? Nós somos uma instituição filosófica, filantrópica, tá certo? Não somos religião. O Evangelho faz a ligação de pacto com o diabo. Isso nem todos pensam. Rapaz, Tem direito a entrar na maçonaria, mulher não tem direito a participar de reunião de maçonaria, então eles acham que nós somos machistas. Mas eu acredito que a partir de agora você vai ser nossa defensora. Não leve tira tudo aquilo que fala demais. muito superficial. Se você for fazer uma pesquisa sobre seita, você se perde no caminho que é um livro. Você não consegue mais deixar você vira o que é um seita. É um conceito consistente. Não tem consciência nenhuma conceito de seita. É verdade. Mais aspecto negativo dos maçons. Porque eles não adentram aos nossos conhecimentos. Desconhecido. Você acha que é um fato de não conhecer? De não conhecer, aí eles atribuem o quanto de negativo a nós. Certo? Não conhecer. E é aquele negócio, eu não quero conhecer, eu quero criticar. É isso que é o grande problema. Foi uma época muito dolorosa, porque a igreja, que seguia muito a maçonaria, tivemos papas que faltaram para quebrar. Venerados mestres, na época, eram pegos, presos, serviciados, queimados vivos, e estavam dentro da maçonaria, nessa época. Porque a igreja só queria uma coisa dessa época, queria comer. Ela queria sair sozinha. Porque na época, já tivemos papas, informações. Isso, Felipe II foi formação, entendeu? Agora, eles viviam realmente, foi num momento de turbulência, desde quando se me descobriu que estava havendo muita falcatrua na igreja, eles da maçonaria não aceitou. E por isso aí houve essa divergência muito grande entre maçonaria e igreja católica. Ao ponto dele, o Felipe II, o Papa, não dele agora, ele excomungou a maçonaria em face disso. Aí o pessoal virou realmente essa... Papa Clemente V. Papa Clemente V foi que excomungou a maçonaria por causa disso. E quando a maçonaria descobriu que existiam muitas falcatruas, ela aí quis combater. Por causa disso, aí houve essa disciplina. Interessante que atualmente, quando assumiu o papado, estava parcialmente cego. Quem residiu esses tratados, todos os filhos dele, ele era cardeal. Ele não escapa, ele não se lembra disso. É quem escreveu a parte legal toda. Ele estava, agora, quando ele assinou a bula,
os comandantes maçonistas já estavam praticamente saindo, não chegava mais nada. O subdiretor ele tinha assim aqui. Ele assinou sem saber nem o que era. O que era? Então, o que eu queria colocar você sabe que a igreja sempre foi dominadora. Né? No século XVI, no século XVI, no século XVII, a igreja queria perpetuar-se como domínio de todo o controle. Como, por exemplo, todos os colégios no Ocidente eram da Igreja Católica. Né? A Igreja Católica trazia com ela, fechado suas igrejas, né, nos seus refúgios, a Bíblia. Ninguém tinha acesso à Bíblia. Né? Então, a maçonaria foi sempre de encontro a tudo isso. A maçonaria tem nos seus autos que o homem tem que ser livre. E para ser livre, você tem que ter conhecimento. Né? Se você não tiver conhecimento, jamais você será livre. Né? Você vai viver na santa ignorância. A santa ignorância, o que faz? Nos sucumbe. Né? Então, a maçonaria andou batendo de testa com a Igreja Católica, com aquilo que a Igreja Católica achava. Na psicologia social, estudamos os conceitos das relações grupais. Os maçons, como todo grupo, possuem as características inerentes a esta perspectiva. No ponto de vista da coesão, o conjunto das forças resultantes que fazem com que os maçons permaneçam no grupo e o tornem coeso são a busca do conhecimento, os seus lemas, principalmente o da fraternidade, e a ajuda mútua que um oferece ao outro. As normas sociais são padrões ou expectativas de comportamento partilhados pelos membros de um grupo. Na maçonaria, o indivíduo deverá ter, anteriormente à sua entrada, um padrão de conduta compatível às normas do grupo. A liderança é outro processo grupal essencial, visto que a maçonaria segue um modelo de hierarquia similar a uma federação. Os maçons se identificam no contexto grupal porque compartilham dos mesmos objetivos e ideais. Os maçons não se surpreenderam com os resultados que lhes foram apresentados, pois eles já se deparam com essas imagens, conceitos, categorias comumente atribuídos a eles no seu dia a dia. O desenvolvimento deste trabalho foi essencial para avaliarmos o conceito de representação social na prática, experimentando empiricamente todos os elementos destacados na teoria das relações grupais. Que lindo! Lindíssimo! Isso aqui é nosso tempo nobre. Muito lindo ele. Cheirinho de incenso. Nada. Aonde a música dele toma eu não poderia, nós não poderíamos deixar de dar esse presente a vocês, né? Com certeza. Aqui vai fechar.